Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os altos preços dos combustíveis. Por que está tão caro abastecer no Brasil? É o que você descobre a partir de agora no Observações. Há algumas semanas, os tanqueiros, que são aqueles caminhoneiros que transportam combustíveis, paralisaram as suas atividades por conta dos altos índices de impostos incididos aí sobre os combustíveis. Como protesto, eles resolveram paralisar a categoria e causaram muitos transtornos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o Geraldo Almeida, o popular Geraldinho Cuíca, responsável aí por uma rede de postos de combustíveis aqui de Pará de Minas. Geraldinho, muito obrigado pela sua presença para falar sobre esse assunto que nos últimos tempos é o que tem sido mais falado pela população. Realmente, uma boa noite, obrigado a você pelo convite e pela oportunidade da gente estar explicando um pouco para a população o que realmente acontece no meio de combustível, de postos. Eu sei que às vezes a população sofre muito isso, porque é o ponto final do combustível, né? Chega lá na ponta para eles, como se diz, doer no bolso de cada um, a dificuldade que é. E a gente vem aqui para esclarecer e tirar dúvida de todos. Bom, Geraldo, eu começo o programa te perguntando o seguinte: por que então esses valores dos combustíveis estão tão altos ultimamente aqui no Brasil? Assim, são vários fatores, né? Primeiro, a carga tributária que existe sobre os combustíveis. Hoje o imposto aqui no Brasil é muito pesado, e também em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, se eu não me engano, é o segundo estado mais caro do Brasil de combustível, de taxa de CMS. Isso reflete no aumento dos postos, no aumento do combustível. Outra coisa também que reflete muito também é a alta do dólar. A instabilidade que o país tem, essa pandemia que a gente está vivendo, a economia do Brasil ficou totalmente descontrolada, certo? Nós também, com as nossas atitudes aqui, até mesmo do governo federal, e as coisas que estão acontecendo no nosso país, o dólar subiu demais da conta, e isso está refletido para nós. Você vê o próprio combustível, o etanol, que está acontecendo. Hoje, desde quando começou essa pandemia, o uso do álcool gel virou assustadoramente. Todo mundo tem álcool gel, todo lugar tem álcool gel. E isso ia refletir no preço do álcool. Porque antigamente você comprava álcool quando no supermercado? Era pouco o uso do álcool. Hoje não. Todo lugar que você vai, o consumo do álcool gel é muito grande. Isso também reflete no combustível. Porque o etanol hoje subiu muito. Por que isso? Por causa também do alto volume de consumo do álcool com álcool gel. E outra coisa também é a exportação. O Brasil está exportando combustível para depois comprar mais caro, que é um absurdo também. O que aconteceu mais ou menos em março do ano passado? A China fez um lockdown lá, paralisou tudo, parou de trabalhar, o mercado parou de consumir as coisas. Agora a China voltou tudo ao normal, está consumindo, está importando tudo. Certo? Com isso, o que voltou? A economia da China fez isso, a do Brasil parou, certo? O dólar subiu demais a conta. Olha o que está acontecendo hoje com o minério. O pessoal que mexe com minério alto forno aí, eles estão vendendo minério, tudo que faz com preço altíssimo. É o que está acontecendo conosco. O dólar descontrolou a economia, está refletindo para o consumidor, que assim, é um negócio que está desgovernado, sabe aí? O que está acontecendo? Antigamente, há muitos anos atrás, combustível subia uma vez por mês, às vezes ficava o ano inteiro, tinha uma alta, às vezes era no verão do ano. Hoje não, hoje sobe todo dia, muda-se todo dia. Nós, do mesmo jeito que o consumidor fica sabendo, nós também de pós-combustível ficamos sabendo. Às vezes, para me saber o custo que aumentou, eu tenho que esperar a nota fiscal chegar para me ver o que aumentou. Hoje, assim, a política de preços ficou sim, sem regra mesmo, né? E assim, posto de combustível, o que nós mexemos hoje? Hoje eu tenho 4 produtos. Né? Um posto natural, ele tem gasolina, ele tem óleo diesel, ele tem etanol, certo? E os produtos aditivados, gasolina aditivada, são os lubrificantes. São os 5 produtos, vamos dizer, que você tem. Aí o preço é muito visto, é muito vigiado. Às vezes você vê assim, o combustível, o posto de gasolina, a gasolina está isso, o diesel está aquilo. Só que você tem que levar em conta que o que a gente vende é só totalmente combustível. Hoje, às vezes, você vai no supermercado, você chega lá e você vê lá um refrigerante, está às vezes abaixo do custo. Mas por quê? Porque ele é um atrativo para levar o cliente, para chegar lá, comprar um refrigerante e comprar outros produtos que compensam o alto. Nós não temos isso no posto de gasolina. Então isso tudo é uma das coisas que dificulta um pouco do preço alto dos combustíveis. Agora, qual foi o impacto da paralisação realizada em fevereiro aí pelos tanqueiros? O impacto foi grande, principalmente para o consumidor e para nós também.
O que acontece? Primeiro, só para você ter uma ideia, quando foi a gente já vislumbrava que ia acontecer essa paralisação. Era para ser na quarta-feira, depois vai ser na quinta-feira, certo? A própria distribuidora não permitiu que a gente buscasse um volume maior para encher os tanques. Ela é só o que você tem costume de buscar mesmo. E assim a gente fez. Quando foi na sexta-feira, foi dia 26, houve a paralisação. O que aconteceu? Os tanqueiros fecharam as portas das refinarias. Eu tinha liberdade de ligar na própria distribuidora, fazer o pedido meu de costume, mas o meu caminhão não entrava para carregar. Eu tenho caminhão próprio, nós temos caminhão próprio. Só que ele não era permitido entrar e carregar o caminhão. Porque você podia entrar e carregar, mas você não saía, o que adiantava eu entrar e carregar lá? E o risco do caminhão esse. Nós vivemos há uns 2 anos atrás, um momento aqui em Pará de Minas, no Brasil, no estado, acho que foi no Brasil, mas não foi só em Minas Gerais, não, com a falta de combustível, que inclusive foi o deputado federal Eduardo Barbosa que conseguiu arrumar a Polícia Federal com um comboio que veio aqui de saiu de Pará de Minas, Bom Despacho, Nova Serrana, que a Polícia Federal foi lá e escoltou os caminhões para buscar petróleo, porque não tinha nem para fornecer para as ambulâncias. Né? Então nós já tivemos uma experiência dessa, acho que foi uns 2 a 3 anos atrás. Só que agora, graças a Deus, foi de um dia só. Mas o transtorno foi muito grande para a população. E o que eu fico mais preocupado, Henrique, é porque é o seguinte, o que acontece com a população? O correto é o seguinte, se você quer mudar o preço do combustível, o que você devia fazer? Não comprar, não ir lá encher tanque e estocar não, porque é uma maneira de você forçar o governo a baixar o preço. Não, todo mundo vai lá e enche os tanques. É lógico que a gente também tem que respeitar, porque é o seguinte, eu dependo do carro para trabalhar. Eu dependo do meu caminhão para trabalhar, eu dependo da moto para trabalhar, então eu preciso ter o combustível, principalmente quem trabalha fora. Hoje de manhã cedo, só você ficar no trevo de Pará de Minas, você vai ver o tanto de carro que sai para Nova Serrana, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte trabalhar, gente que precisa do veículo, que é o meio deles de locomoção. Então a gente respeita, mas o que eu mais fico preocupado é que muitas das pessoas querem encher o galão e estocar em casa. O risco que é de ter um galão dentro de casa, sabe, isso não é brincadeira. A gente fala, eu mesmo numa entrevista na TVI aqui, que eles fizeram uma reportagem comigo, eu falei, gente, não deve estocar. É perigoso. Você tem um inflamável dentro de casa, você tem uma criança lá, sabe, o produto, às vezes o maior perigo do produto não é o líquido, é o vapor que sai dele. Às vezes as pessoas não têm dimensão do risco que é um combustível dentro de casa. Então o transtorno foi grande, mas graças a Deus a gente foi só no dia. Agora, a gente viu aí que o governo federal já isentou os combustíveis de alguns impostos, como PIS e COFINS. Então o que pega hoje mesmo é o tal do ICMS estadual? Na realidade, é o seguinte, dia 1º de março, o governo federal tirou o ICMS, o PIS e o COFINS, que é um imposto federal, por 2 meses, certo? Tirou ele 0%. Ele deveria refletir lá o consumidor em torno de 12 a 30 centavos. Essa seria a média que deveria chegar lá no preço final do combustível, no posto de gasolina, de combustível. O que aconteceu, Henrique? O governo tirou esse imposto a partir do dia 1º de março. Ele vai chegar para a gente, porque aí se ele congela, ele tirou, até que chega na refinaria, da refinaria para a distribuidora, para chegar no posto, é mais ou menos no dia 3 ou dia 4 de março, que a gente ia sentir aqui, o consumidor ia sentir lá na bomba. Só que dia 1º, a Petrobras lançou o aumento de diesel, de mais ou menos em torno de 10 a 11 centavos. Então, o imposto que ele tirou, que seria em torno de 20 centavos, na realidade chegou lá na bomba só 9 centavos, porque já teve um aumento dia 1º. Então, não refletiu. E refletiu pouco, né? E é só no diesel, não foi na gasolina nem no etanol, foi somente no diesel. E o pior de tudo é que o ICMS de Minas Gerais é um ICMS muito caro, certo? Isso, os postos que são localizados entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que são os estados que vizinhançam com Minas Gerais, esses postos realmente ficaram assustados com isso. Porque quem é na divisa, é preferível a pessoa andar 20, 30 quilômetros e abastecer no estado de São Paulo, porque a diferença é 6, 7%, que vai refletir 30 centavos mais barato. Tanto faz na gasolina, como no diesel, como no etanol. Então isso faz a diferença. Então, realmente o imposto hoje, nós estamos ficando com ele cada vez mais apertado e cada vez ele assumindo um papel no custo do combustível. Agora, repassar para o consumidor é a saída que vocês encontram sempre? Não tem outro caminho, sabe? A margem do posto de gasolina não é grande, sabe? Às vezes
Eu não sei se você já viu, saiu um decreto do governo federal do Bolsonaro pedindo que a gente divulgasse isso. Depois eu vou explicar um pouco mais para você mais lá para frente. Mas é o seguinte, o que a gente adota? A nota chegou, subiu 10 centavos, vai 10 centavos para a bomba. O que subiu, repassa. O que abaixou, repassa. Essa é a norma nossa dos postos Avenida. O que a gente adota é isso. Se o petróleo subiu 10 centavos, eu repasso 10. É de acordo com a minha nota fiscal. Certo? E você não consegue segurar, não tem jeito. Se eu vender, assim, como a minha margem é pouca, se eu vender o produto, como é que eu compro outro? Como se diz, é um mecanismo que eu tenho de repassar e infelizmente não tem como segurar isso. E infelizmente o consumidor é que sofre. Nós também sofremos, sabe? Nós que mexemos com postos de combustível, para nós, quando o preço não sobe nem abaixa, é um sossego. Eu sei o que eu compro, eu sei o que eu preciso de capital. Sabe, aquilo vira natural para a gente. O próprio consumidor tem mais tranquilidade. Agora, o que está acontecendo? O consumidor sai numa estabilidade danada e fica procurando onde abastecer, porque cada hora o mercado está de um jeito. Nós também somos assim. E nós, postos assim, somos bandeirados. Então eu só compro do I1. Eu não posso ficar para aqui e para ali, não. Eu só compro, igual nós somos Shell, só compramos na Shell. Então é uma guerra mesmo que a gente está vivendo dos últimos 2 anos. O combustível virou uma guerra. E da pandemia aí ficou mais difícil ainda administrar isso. Ok, Geraldinho, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar aí sobre qual combustível melhor para escolher agora nessa época de altos valores. Fique por aí, Observações volta já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90.
Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os altos valores cobrados em cima dos combustíveis aqui no Brasil. Bom, Geraldinho, no último bloco nós falamos aí sobre as burocracias, né, que incidem aí sobre os combustíveis do Brasil, mas agora falando das distribuidoras, o que cada uma tem feito aí, você que analisa sempre, né, claro, a sua e também a concorrência, tem feito aí para conseguir repassar esse valor para o contribuinte e também não onerar tanto o consumidor? Olha, é o seguinte... na realidade, a gente não tem uma definição, a gente não sabe qual a definição da margem de uma distribuidora. No bloco anterior, eu até comentei sobre o que o governo federal está fazendo, pedindo um decreto, o Bolsonaro lançou para a gente divulgar, nós temos um prazo de 30 dias para a gente divulgar o preço dos combustíveis, qual que é o imposto federal, qual que é o imposto estadual, o preço da refinaria. Mas isso me deixou preocupado, sabe, Henrique? Inclusive a Minaspetro, que é o órgão que representa os postos, também ficou preocupado com isso. Porque o que vai estar acontecendo hoje? A distribuidora, a refinaria, que é a Petrobras, ela coloca lá no preço, o custo, vamos hoje, o diesel, R$ 1,60, R$ 2,00, custo. Aí eu começo, imposto federal, PIS, COFINS, as taxas, as alíquotas, vou para o estadual, o imposto estadual com o ICMS, aí depois eu vou lá e ponho o meu preço final. Quando você começa a somar, existe uma diferença. Eu cheguei lá no imposto, lá, o diesel hoje está em torno de R$ 4,20 mais ou menos. Então vamos supor que custou 2. Eu cheguei lá com os impostos R$ 3,50. Para R$ 4,20, está dando a diferença de 70 centavos. Aí o pessoal vai, 70 centavos é que o posto ganha. Não, e a distribuidora? A distribuidora está ali no meio. A Petrobras refina o petróleo. É um monopólio que existe no Brasil. Acho que é a grande preocupação que eu acho que o governo federal devia de abrir o mercado. Certo? Para a gente ter concorrência, porque, vamos lembrar de um tempo atrás, o que acontecia com o telefone, nem na sua idade, meia idade, quando eu fui casar, você pagava consórcio para ter uma linha de telefone, porque era monopolizada, era só uma linha, e era do Brasil que administrava e pronto, o governo federal. Quando privatizou, o que acontece hoje? Hoje a linha de telefone é barata, eu paguei consórcio para ter 2 linhas de telefone para me ter lá em casa, porque era um negócio, era um investimento que você fazia. Hoje, ninguém quer ter linha de telefone, hoje quer ter celular. Então, por quê? Porque privatizou. É o que deveria acontecer com o combustível. Deveria acontecer isso. Não ficar só na mão da Petrobras. É só ela que refina. Certo? Ela não tem concorrente. Ela não tem concorrente. Ela que determina o preço, fica tudo na mão dela. Hoje o mercado, quando chega em distribuidora, está na mão, bem dizer, de 3 distribuidoras grandes. Que é a Petrobras, a Ipiranga e a Shell, que é a raiz aí hoje. Certo? Depois tem algumas, que é a Ali, a Zema, que agora é Total. Mas, só para você ter uma ideia, deve ter em torno de distribuidora no Brasil, em torno de umas 70 distribuidoras. De tudo pequenininho. Que está no mercado concorrendo. Certo? Que infelizmente é uma regra difícil de administrar. Hoje, 3 distribuidoras que estão no ranking de primeiro e segundo lugar. Petrobras, Raiz e Ipiranga. São as 3 maiores que estão. Que, assim, o que acontece hoje? Eu estou falando do meu posto, dos postos nossos. Nós temos um contrato com a Shell. Às vezes a pessoa custa ter um carro. Ela tem que botar um produto de qualidade, certo? Se você abastecer nos postos nossos hoje e abastecer daqui a um ano, qualquer dia que você for lá, você vai abastecer um produto de qualidade, que eu sei que é Shell. Certo? Se você chegar num posto bandeirado, é uma tranquilidade para você. Porque você chega num posto bandeirado, você sabe que ali você vai ter um produto Shell, você vai ter um produto Ipiranga, você vai ter um produto Petrobras, vai ter um produto Ali. Você sabe que você está comprando um posto bandeirado. Agora, quando você fala num posto sem bandeira, aí eu não posso afirmar. Eu nunca tive um posto sem bandeira, porque aí você vai ter de confiar no dono do posto. Porque cada dia ele compra.
não sei se a população passa a observar se algum posto bandeirado tem lá gasolina aditivada. A maioria dos postos sem bandeira, só tem o quê? Etanol e gasolina comum. Por que isso? Porque a gasolina aditivada, por exemplo, vamos falar na Shell, que é o meu posto. Eu tenho a gasolina aditivada lá, que é a Shell V-Power. Certo? Aí eu estou lá, o posto sem bandeira, a Shell não vai vender para o posto sem bandeira a gasolina aditivada V-Power. Porque ele sabe que hoje compra aqui, amanhã compra lá na Ali outra bandeira, outra gasolina aditivada, vai lá na Ipiranga e compra outra. Qual aditivada que ele tem lá no dia? Ninguém sabe. Certo? Então, o próprio consumidor tem que ficar atento a essas coisas. A gente precisa conhecer, eu acho que eu tenho comigo, que nós precisamos... olha quantos anos nós estamos no mercado. Eu estou com 52, vou fazer 52 anos, desde os meus 12 anos que eu mexo com posto de gasolina. Certo? Eu tenho um nome no mercado. Nós poderíamos ter uma bandeira lá, Posto Quick, porque todo mundo sabe a responsabilidade. Mas a gente preza em ter uma bandeira Shell, nós já tivemos a ESSO, nós ficamos com a ESSO quase 30 anos. Isso faz a diferença para o consumidor. Mas também tem um custo sobre isso. Sabe? Eu não consigo brigar com preços de bandeira branca. Por quê? Porque cada dia ele compra, ele está livre do mercado. Certo? E sem falar que se hoje um posto bandeirado, de uma estrutura igual ao da gente, eu tenho uma estrutura lá, eu tenho ducha, eu tenho calibrador. Hoje você vai num posto sem bandeira e não tem nada. Você chega lá, abastece, você vai embora e pronto, não tem mais nada. Se você quer uma ducha, você tem que pagar, R$10. Você divide isso pelo litro, você vê quanto que acresce para você no preço. Então, é um mercado que às vezes, que na realidade está na mão de uma distribuidora, de uma refinaria, que é a Petrobras, e na mão de 3 bandeiras que estão no mercado monopolizado aí, que precisava ter realmente mais concorrência. Acho que o nosso país tem que caminhar para ter concorrência, principalmente de refinaria. Agora, o que a gente vê também, você disse aí que há uma grande diversidade de distribuidoras, mas também a gente vê muitos postos sendo criados, né? Só em Pará de Minas, nos últimos tempos, 3 ou 4 postos foram criados aí, que, igual você disse, sem bandeira, né? Apenas um que é mais novo que tem bandeira. Então, isso também mostra que mesmo com esses valores altos do combustível, esse mercado tem sido aquecido, né? Tem. Na realidade, vamos para Pará de Minas. Pará de Minas, há um tempo atrás, tinha 9 postos, um pouco mais recente 13, agora já tem 17 postos de combustível, né? E assim, a população cresceu, hoje nós temos um volume muito grande de veículos e de motos aqui em Pará de Minas, mas o mercado já está saturado. Pará de Minas hoje, para posto de combustível, já está saturado. Se você for em próprio Nova Serrana aqui, não tem o volume, não tem o tanto de postos que eu acho que, se eu não me engano, nós temos quase que o mesmo número de postos que tem em Divinópolis. Então o mercado já está saturado. O que é isso? É investidores que às vezes cresce o oi na cidade, começa a investir lá e vai abrindo posto para aqui e para ali, sabe? Mas o mercado, Henrique, olha para você ver, quando nós abrimos o posto Avenida lá no trevo, na entrada da cidade, para nós conseguir abrir aquele posto, nós dependemos de ajuda, nós tivemos que pedir autorização lá em Brasília para abrir um posto de combustível. Hoje é muito fácil abrir. É do mesmo jeito que você abre um comércio, você abre um posto de gasolina, sabe? E assim, que é um cara que às vezes abre um posto do seu lado, num lugar pequenininho, começa a concorrer e sem estrutura nenhuma. Então facilitou muito a abertura, mas isso está em todo ramo também, a gente não reclama não, porque acho que a gente precisa, do mesmo jeito que eu quero, que tenha mais refinaria, que tenha mais distribuidora, eu também não importo de ter mais postos, desde que seja um mercado justo e um mercado honesto. Então, isso que como se diz, a concorrência é sadia. A mesma coisa está acontecendo no supermercado, é o tanto supermercado Pará de Minas abriu agora. Bar, todo lugar tem um barzinho. Né? Então, o mercado é assim mesmo, acho que o sol nasceu para todo mundo. A gente precisa ter criatividade e saber, como se diz, atrair a concorrência, atrair os clientes. Agora, por falar nos clientes, vocês aí que trabalham em postos de combustíveis, vocês têm visto aí se o consumidor ele tem tomado algumas medidas para não gastar tanto nesse momento? Por exemplo, optar por outros tipos de veículos, deixar o carro mais dentro de casa e ir a pé ou até mesmo de transporte coletivo para o trabalho. O que vocês têm reparado aí que o consumidor tem feito para justamente diminuir no bolso, né? Até que assim, deixar para ir a pé, assim, a gente vê muito pouco, sabe? Eu vejo mais hoje moto. Até uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, nós tínhamos motos que arrumaram a documentação aqui para Pará de Minas, mais de 22 mil motos.
É muito grande. A população de 100 mil, você ter 22 mil motos é um percentual muito grande. O que a gente tem reparado é isso, cada dia mais as mulheres usando as bis, os homens usando as motos, mulheres com moto, e esse volume é uma maneira que eles acharam para se economizar. É lógico que tem um risco muito grande, né? O impacto de acidente também tem aumentado assustadoramente, que isso é uma coisa que preocupa, do mesmo jeito. Cresceu um pouco aqui em Pará de Minas também o uso de bicicleta, mas ainda é pouco, porque é uma cidade que não é plana, né? Então não refletiu. A lotação, usar o transporte coletivo também não cresceu muito, porque eu tenho comigo que o transporte coletivo também precisa melhorar muito para atender a população. Às vezes a pessoa fica muito tempo no ponto, esperando, não vem o ônibus, e também como se diz, é um transporte que precisa ser repensado aqui em Pará de Minas. O que eu vejo que tem crescido muito é os aplicativos, né? É o Táxi, é o GoCar, Paracar, esses aplicativos que têm crescido em Pará de Minas, que cada vez mais está sendo usado pela população. Porque às vezes a pessoa vem, por exemplo, ela vem trabalhar e ela deixa de ir almoçar em casa, ela prefere trazer a marmita ou pegar um Omnitex para economizar. E às vezes o custo de você pagar um aplicativo para te levar em casa é mais barato que ter um carro e ter um seguro, ter uma estrutura toda para montar. Eu acredito que nós vamos ter de repensar lá na frente, a população vai ter de repensar, principalmente se não melhorar o trânsito de Pará de Minas. Também não está insuportável você viver. Não só aqui não, né? Você arranca daqui para ir em Belo Horizonte, você vai, enquanto está nessa duplicação, beleza. A hora que você vai chegando na Amazonas lá, você desanima. Então, acho que a população precisa realmente atinar por isso. E agora, com relação aos combustíveis, é outro item também que a população tem se atentado bastante, principalmente a diferença entre gasolina e álcool, né? Nós mexemos com gasolina, com o posto de combustível, a gente sabe direitinho o termômetro. Quando você começa a ver o pessoal dos aplicativos, o pessoal do táxi, começar a usar o etanol, você vai falar assim, está compensando o etanol. Hoje compensa o etanol, certo? Mas ele está caminhando que ele não vai longe mais. Ele não vai ficar viável. A diferença dele está muito pouco, ele tem que estar abaixo de 0,70 para estar sendo viável o combustível. Inclusive nos postos, você pode chegar que ele tem uma placa fixada que mostra qualquer porcentagem que está de diferença de etanol para gasolina para ser usado. Mas é um negócio que precisa se pensar. Vou falar por mim particular, Henrique. Quando eu vou usar o meu carro para fazer uma viagem, para passear, para ir em Belo Horizonte, para ir no aeroporto, alguma coisa assim, eu prefiro usar o álcool, o etanol. Porque eu acredito que compensa mais. Mas para você usar dentro da cidade, o consumo do veículo é muito grande. Principalmente se você tiver um carro pesado. Se você tiver um carro pesado, não vale a pena. O diesel. Um carro a diesel hoje, por exemplo, vamos falar numa caminhonete a diesel, uma Hilux a diesel. Ela é um carro que, para você ter, é um carro mais caro. Bem mais caro, é 30% mais caro de uma Hilux a gasolina para diesel. Então ela é um veículo mais caro. E sem falar que o seguro de um carro desse é muito mais caro. Então você tem que fazer as contas no bolso, dividir aquilo por mês para ver se realmente compensa ter um veículo desse porte. Hoje eu acredito que do preço que o diesel está para R$4, que está hoje o diesel R$4,20, para gasolina de R$5,80, R$1 e pouquinho, se você dividir pelo tanto que você anda, não acredito que vale a pena ter um carro a diesel, não. Prefiro ter um carro a gasolina mesmo, porque além do seguro ser mais barato, também o custo do veículo hoje é mais barato. Ok, Geraldinho, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos saber aí o que os consumidores têm feito para economizar nesse momento de alta dos combustíveis. Fique por aí, Observações volta já já. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563,
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. De volta com observações e hoje nós estamos falando aí sobre a alta dos combustíveis que recentemente tem afetado bastante os consumidores. Bom, e para falar então agora nesse bloco, Geraldinho, vamos falar então da Petrobras. Até quando ela vai continuar modificando e mantendo aí essa variação de valores a cada dia? Eu acredito que enquanto o dólar estiver subindo, enquanto a gente tiver uma estabilidade nessa economia que o país está vivendo, isso vai continuar. Nós não temos... E eu não vejo perspectiva a curto prazo. Eu acredito que isso ainda vai longe. O governo federal parece que quer intervir. Existe um caminho do Senado, da Câmara dos Deputados, até mesmo sobre o ICMS dos estados. Mas o que acontece? Vamos falar de Minas Gerais, que é o estado nosso. O estado de Minas Gerais, de acordo com o governador Zema, é um estado que está quebrado. É um estado que está numa situação financeira difícil. Como é que você corta o ICMS, que hoje é uma fatia grande de imposto do estado de Minas Gerais? Como é que você corta o ICMS sem aumentar outro imposto? Tem que aumentar outro imposto? Precisa enxugar a máquina. Como que vai fazer isso? É um negócio a longo prazo, sabe? Você precisa se programando. Agora, eu tenho comigo que uma das ações que o governo federal deveria fazer é o seguinte, é a unificação do ICMS em todos os estados mesmo. Se aqui é 18%, São Paulo é 12%, Paraná é 16%, cada um é um ICMS,
Vamos chegar num consenso aí e vamos unificar. É 14% para todo mundo? Então é 14%. Porque pelo menos você vai ter uma concorrência, porque, por exemplo, vamos falar em diesel, que eu acho que o que mais pesa hoje é para o caminhoneiro. Hoje você vê o reflexo das mercadorias lá no supermercado chegando cada vez mais caro, porque o diesel sobe, o frete sobe, isso reflete lá no supermercado, reflete no açougue. Porque hoje a maioria das coisas é transportada em cima do caminhão, em cima de uma carreta, do bitrem. Então, realmente isso vai estar refletindo em todo o setor. Então o diesel, se o diesel está com essa instabilidade tão grande, subindo do jeito que está, o ICMS dessa altura que é Minas Gerais, essa fatia tão grande desse imposto, se nós, a economia totalmente sem regras, sem controle nenhuma, o dólar subindo assustadoramente, o nosso país numa posição do lockdown, que não sabe o que acontece, eu tenho comigo o governo federal, cada estado toma uma atitude, cada município outra atitude diferente. Se aqui, o que adianta eu parar de Minas se Nova Serrana aqui do meu lado estiver aberta? Não adianta, certo? Se você precisa ter um consenso dos estados aí e tomar atitude geral no Brasil. Se vai se paralisar? Vai. Então vamos paralisar para ver se daqui 15 dias nós podemos retomar novamente a economia nossa crescer. Apesar de que eu vejo que a economia está querendo engrenar, mas compensação também, a pandemia está aumentando de novo. Então isso vai refletindo para a gente. E enquanto nós tivermos com esse monopólio da Petrobras, infelizmente, enquanto nós não privatizarmos ou abrir o mercado, inclusive quando foi vendida a bandeira Zema, que foi para a Total, que é uma empresa multinacional, um dos interesses dela de estar comprando essa distribuidora aqui é que ela também tem interesse no mercado de refinaria. O interesse dela é lá na frente. Ela já está pensando em ser um concorrente da Petrobras. Mas para isso o governo federal precisa abrir esse mercado para que realmente a gente consiga ver uma melhora e uma perspectiva com uma estabilidade, sabe, Henrique? Eu falo que se o governo conseguisse pelo menos segurar, quando a gente sabe, isso é em tudo na vida da gente, se eu sei o que eu gasto no supermercado por mês, se eu sei o que eu gasto de combustível, eu começo a me programar. Eu ganho tanto, eu posso gastar tanto de combustível, eu posso gastar tanto no supermercado, de verdura, de carne, assim, eu consigo me programar. Agora, como que a população hoje se programa? Ela não sabe o que vai pagar na bomba lá amanhã, não sabe o que vai pagar no supermercado, certo? Então, hoje está assim. Então, eu tenho que, se o governo conseguir realmente assegurar, pelo menos, sei lá, uns 5 meses até a nossa economia, já era um ganho tanto para a população. Mas, infelizmente, não vejo perspectiva. Bom, e por falar na população, a gente foi saber então a opinião das pessoas sobre essa alta nos combustíveis. Vamos ver. Muito difícil, porque o frete nunca acompanhou o preço da alta dos combustíveis. A gente não tem uma tabela de preço de frete. A concorrência é muito desleal e você chega na bomba, você paga o preço que está na bomba. A pessoa chega aqui para contratar a gente para fazer um frete, ele vai no meu caminhão, vai no caminhão do amigo, vai no outro caminhão do amigo, o preço vai só baixando por causa da concorrência, que eu acredito que seja desleal, porque não tem uma tabela. Nós precisávamos de ter uma tabela. O frete subiu, o óleo diesel subiu 10%, você sobe 10% no seu frete. O óleo diesel subiu 1%, você sobe 1% no seu frete. Eu acho que aí compensaria. É o que eu fazia há alguns anos atrás, há bastante anos atrás, quando eu trabalhava para a Fundipar. A minha viagem de Belo Horizonte era X, o diesel subia 5%, 6%, eu aumentava no total do frete esse mesmo valor. Não é inviável, não, mas você não ganha dinheiro hoje com um caminhão mais. Você se mantém com muita dificuldade mesmo. O que acontece é o seguinte, já está no sangue da gente, eu estou com 63 anos de idade, eu não consigo arrumar um emprego fechado. Né? Mesmo que seja motorista, com a experiência que eu tenho e tudo, eu não consigo. Então meu caminhão está pago, eu não devo o meu caminhão. Eu tenho que continuar com ele, mesmo que faça um fretezinho hoje, passa 10 dias, faz um outro, não é o que está sustentando a gente. Eu viajei 40 anos, fui obrigado a parar de viajar, porque o caminhão não dava nem para despesa. E aí eu parei, uma coisa que eu sentia que eu ainda aguentava mais uns 5 anos ainda, fui obrigado a parar. E estou vendo meus colegas tudo parando, os autônomos, que não tem mais condições, rapaz. O frete aí de 10 mil, você gasta 9, 8 mil, vai sobrar o que para fazer despesa? Não tem condições, cara. Eu não entendo o que o governo está pretendendo, ou não sei o que é, porque tudo depende do caminhão. O que não depende de um caminhão? E a gente não faz nada, rapaz. Só fica só com canseira, não sobra nada.
lá quando pagar as contas, onde que eu fui ter que vender o meu caminhão por conta disso, porque não dá, não tem condição. Agora eu estou aqui na porta, tá a mesma coisa, cara. O que você faz não dá nem para mais mal para o óleo diesel. E para a gente sobreviver, como é que vamos fazer? Isso aí eu pergunto quem toma conta disso aí, que eu não entendo por que nós ficamos num estado desse. Nosso Brasil tem tudo e morrendo, nós é rico e morrendo na pobreza. Eu não vou dizer que é impossível, porque nós continuamos trabalhando. Hoje o nosso grande dilema é conseguir repassar esse custo. Se nós fizermos a retrospectiva do início da nossa atividade, as nossas tarifas não são reajustadas há 3 anos, ou seja, desde o início da nossa atividade aqui na cidade. Nós começamos quando a gasolina era R$ 4,10. Então hoje, a R$ 5,40, nós temos um acumulado de 32%. Nós não conseguimos repassar isso para as tarifas. Hoje a concorrência é muito grande e isso inviabiliza. Nós temos também uma situação de pandemia que realmente nos inibe de qualquer reajuste que acompanhe os nossos custos. Como a senhora disse da Petrobras, eu estaria soltando fogos. Porém, como consumidor, como contribuinte, como cidadão comum, eu entendo que a Petrobras, e desde que eu me entendo por gente, ouço dizer que a Petrobras é nossa. É nossa, não sei até onde, porque me parece, ou eu entendo, que deveria haver uma contribuição social, ou seja, que esses aumentos observados no mercado externo não deveriam ser totalmente repassados. Esse é o meu entendimento. Bom, Geraldinho, nós vimos ali que muitas pessoas estão aí buscando, né, alternativas de economizar e estão falando sobre a questão que aconteceu em fevereiro, que foi aquela paralisação, como eu disse no início das observações, dos tanqueiros. Hoje os estoques já estão controlados, há perspectivas aí de novas paralisações? O estoque ele já chegou normal, né? A gente já está trabalhando com o produto normal. É lógico que cada posto tem seu limite de tanque, né? Não tem como você ficar estocando, enchendo de caminhão, enchendo dessas coisas, tambor, que nem não permite. É totalmente diferente. Do mesmo jeito que eu falo para a população, para não encher o galão e vai para cá, a gente também é assim. Eu tenho o tanque subterrâneo, eu tenho um limite meu que eu posso trabalhar com ele. E primeiro que o capital hoje é muito pesado para você ter combustível estocado e parado. Mas o nosso estoque dos postos, eu acredito que está tudo normal. Eu falo por mim que já está tudo normal, tudo legalizado. Falar com você, Henrique, afirmar que vai ter paralisação ou não vai ter, eu não posso te afirmar. Porque o mercado, os tanqueiros, os caminhoneiros estão, vamos dizer, revoltados com a situação que eles estão enfrentando. Eu sei que eu já mexi com o caminhão, eu sei o que eles estão sentindo na pele, porque é difícil repassar no frete o aumento do combustível, porque a demanda é muito grande, a oferta é muito grande. Hoje a pessoa sai daqui para ir para São Paulo, se ela não vai por aquele preço no frete, tem 10 caminhões que vai no lugar dele, ele precisa ir porque ele precisa pagar a prestação do caminhão, ele precisa pagar a prestação do pneu, do motor, como se diz, eles estão também trabalhando dia a dia. Então é uma luta que o caminhoneiro tem a cada dia e chega num nível que às vezes ele fala assim, tem que parar de novo, não tem outro caminho. Apesar de que hoje eu até entrei, antes de eu vir para cá, eu entrei no site da Minas Petro, não tem previsão nenhuma não. Os tanqueiros falam que se realmente o diesel não atender os requisitos que eles estão pedindo para baixar um pouco, segurar, apesar de que o governador Zema parece que vai segurar 2 meses a alíquota do CMS de não subir. O que é isso? É porque, como é que funciona a alíquota do CMS? Só para você entender. O preço para se calcular o ICMS sobre o diesel e a gasolina não é do preço que eu compro, não. É do preço do mercado que ele é vendido lá fora, aqui nos postos. Como que é isso? O governo faz uma pesquisa a cada 3 meses e tira o preço médio. Por exemplo, eu vendo o diesel a 4,20, outro vende a 3,80, outro vende a 4,50, 4,60. Ele pega aquilo, divide pelo número dos postos e tira o preço médio do diesel. O ICMS é calculado sobre aquilo. Os 18% é calculado sobre aquilo para a gente pagar. Quem está vendendo barato está pagando ICMS mais caro do que você está comprando. E o imposto, o que a população precisa entender? O imposto do combustível, ele é pago não é a hora que eu vendo o combustível, não. É a hora que eu compro o combustível. Ele já sai lá na minha nota embutido. Eu pago ele, como se diz, se eu vender ele ou não vender, eu já paguei o imposto. O imposto do governo já saiu da distribuidora da Shell lá, que eu sou Shell, eu já pago lá.
Às vezes até eu vejo a população, às vezes no WhatsApp e no Instagram, falar assim, gente, para no posto de gasolina e pede a nota fiscal, abastece isso. Eu compro com nota. Se ele falar assim, eu vou parar num posto de bandeira branca para ver, aí mas o posto que tem uma bandeira estampada lá, Shell, Ipiranga, Alice, Total, não compra sem nota. Ele não tem como comprar, porque a própria companhia te fiscaliza. Hoje eu vou dar um exemplo por mim, Shell. O que acontece? A cada mês vem um carro, a Fiorinozinha, ele chega na minha bomba, ele vai lá, escolhe os bicos lá, enche 2 garrafinhas de 1 litro de cada produto, ele enche 2 de etanol, 2 de gasolina comum, aditivada, lacra uma, põe dentro da embalagem, lá que me entrega a minha, que é a mesma que ele tirou, vai lá e faz um teste do combustível. Ele sabe até se eu joguei, se eu pegar um combustível de qualquer produto e jogar dentro do meu tempo, o meu combustível, o combustível nosso já tem um DNA, Henrique. Ele sabe que eu joguei, se eu jogar lá 1.000 litros de gasolina de outra empresa, de outra companhia, e misturar com a da Shell, a hora que ele tirar lá, ele sabe. Eu falo, mas você está comprando de outra bandeira? Isso é a credibilidade do posto bandeirado. Ele é fiscalizado. Hoje, o que acontece? Se eu ficar sem bandeira, Henrique, venceu o meu contrato com a Shell, fiquei sem bandeira, automaticamente ele me obriga ou eu tirar a marca da Shell ou eu pintar o posto de outra maneira, de outra cor, uma cor neutra, sem ser identificado pela transporte. Por quê? Porque quando você passa numa estrada, que você chega na cidade, você vê lá o emblema da Shell, você pode chegar e encostar, porque lá a Shell fiscaliza. Nós somos fiscalizados pela pobre distribuidora, porque eu tenho um contrato com eles. Então eles também querem a fidelidade de mim, então ele me fiscaliza. Isso para mim é segurança, porque eu sei. Mesma coisa, quando o cliente chega em mim e me reclama do meu combustível, automaticamente eu vou fazer a análise para ele e eu vou cobrar da minha companhia, porque eu tenho tranquilidade do combustível meu que está lá. Eu tenho o compromisso de comprar só da Shell e tem a qualidade. Ela também é uma defensora minha. Certo? Então isso de nota fiscal não é verdade. Né? No posto sem bandeira eu não posso falar porque eu nunca tive, mas o que a gente entende é porque ele pode pedir a nota para ver de quem ele está comprando, porque na nota fiscal lá vai referir, esse produto é de tal companhia, até mesmo para tranquilidade, até mesmo o cupom fiscal. Eu não sei te explicar. Geralmente eles pegam a nota para falar que você está pagando tantos impostos em cima do combustível. Hoje no cupom fiscal, Henrique, no cupom fiscal, se você pegar o cupom lá, ele já está detalhado. Só para você ter uma ideia, já existe uma pressão em cima porque são empresas de software que fornecem, por exemplo, a meu é a Lynx. A Lynx já está se adequando para tirar a alíquota do ICMS do cupom para não ser destacado. Você já não vai ter mais alíquota lá durante 2 meses. Daqui 2 meses, a hora que voltou a alíquota de novo, ele tem que colocar lá. Isso tudo é assim. Às vezes você faz um decreto e acha que é assim. Não é assim. Não é automático. Mesma coisa do ICMS. Você vai ver, hoje é de tudo. Você vai no supermercado, você compra lá. Se você tiver curiosidade de olhar lá, você vê o que o imposto você está pagando, que é caro. Só que agora eles querem, de acordo com esse decreto, que a gente mostre isso mais visível para o cliente. Ok, Geraldinho, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos aí para as considerações finais do Observações. Fique por aí, voltamos já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas.
Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações para o último bloco do nosso programa e vamos falar aí sobre agora a representatividade, né, desses postos de combustíveis. A gente sabe que a Minas Petro tem feito aí vários movimentos que visam justamente estimular a derrubada dos valores que estão muito altos, até mesmo porque isso aí influencia toda uma cadeia nacional. O que a Minas Petro tem feito efetivamente, pelo que vocês têm visto, donos de postos de combustíveis, para defender aí esses valores mais reduzidos? Realmente, Henrique, a Minas Petro é uma parceira dos postos de combustíveis. Ela tem uma representatividade muito grande e ela briga realmente pelos postos. Existe como se diz, ela está aí unindo força com os próprios deputados para que realmente possa ter uma mudança nos impostos, principalmente no CMS de Minas Gerais. A Minas Petro tem brigado por isso. Ela sabe da dificuldade, das barreiras, não é fácil. A pressão em cima de todo mundo, como se diz, os interesses são diversos. E esse último decreto que saiu do governo federal, ela é uma que está brigando para que também o governo federal obrigue a ter na placa, já que o governo quer mostrar a transparência, que ele coloque lá na placa, exige que a distribuidora também mostre o preço dela. Porque eu acredito que isso precisa ser, até mesmo para a gente que mexe com combustível. Se você virar para mim e falar, Jardim, quanto que a distribuidora ganha? Quanto que a Shell tem? Qual que é a margem dela? Eu não sei dizer. Não sei. Não sei porque nunca vi falar. Sabe, eu sei do imposto. Até o imposto, ele varia. Entendeu? Ele varia de estado para estado. Então você não tem segurança. Agora, se você virar para mim e falar comigo assim, você sabe mais ou menos a margem dos postos Shell, Ipiranga, Ali, Total? Não sei. A diferença da gente de compra é 2 centavos, 3 centavos. Agora você me faz a pergunta, e dos postos de bandeira branca? Aí eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Porque eu não sei como é que é o mercado, como é que está essa compra aí, porque esses dias eu tive com um dono de bandeira e ele falou comigo que estava buscando diesel na Bahia. Eu não posso fazer isso.
Eu não posso buscar diesel na Bahia. Eu até questionei, mas se você busca diesel da Bahia, você tem que recolher a diferença da alíquota. E o frete daqui da Bahia é grande. Ele falou, não, mas ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Então a gente precisa entender esse mercado, sabe? Que não é um mercado simples, é um mercado que está cada vez mais difícil de você administrar, cada vez mais você está enfrentando dificuldades, sem falar de tanta coisa que é exigida para a gente. Só para você ter uma ideia, que às vezes a população não sabe. Eu tenho um caminhão, nós temos um caminhão que busca o transporte, que busca o produto. Isso gera credibilidade, porque eu sei o motorista que tem e o caminhão é meu. O caminhão que sai com combustível é o meu, sai. Mas eu tenho seguro de vida para o motorista, eu tenho seguro do caminhão, eu tenho seguro da carga, eu tenho seguro ambiental, que tudo isso você vai fazer nas contas. Eu tive uma experiência, foi 3 anos atrás, que roubaram o caminhão nosso, fizeram um assalto na carreta, subi na Boa Vista. Eu tinha 30 mil litros de produto, que na época era mais ou menos em torno de 100 mil reais. Sumiram com a carreta. Depois de um dia a carreta apareceu, o cavalinho apareceu em Belo Horizonte, quase saindo para Santa Luzia, e a carreta mesmo estava lá em Santa Luzia. Tiraram os produtos, o cavalinho perdi. Eu não tinha seguro na época, eu perdi 100 mil reais de combustível da subir na Boa Vista. E sem falar no risco que você tem, que é o seguro caro, que você tem que pagar ambiental, porque Deus me guarde um caminhão desse tombar. Então isso tudo reflete no preço final do consumidor, porque cada vez mais está ficando, a legislação exige cada vez mais, equipamento, eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter segurança, só que quem paga? Lá na frente, lá na ponta, quem? É quem usa o veículo, sabe? Porque não tem como você fazer. Hoje, você vai mexer hoje na segurança do trabalho com os pessoal dos freitistas. A exigência cada dia mais é mais ferrenha. Do mesmo jeito que tem o sindicato, que é a Minaspetro, que briga pelos postos, tem também o sindicato que briga pelos freitistas, sabe? Tem o sindicato que briga pelos tanqueiros. E assim vai, e essas coisas vão cada vez mais encarecendo. A gente precisa ter segurança, realmente eu reconheço que a gente precisa ter segurança, mas isso vai refletindo no preço cada vez mais. E sem falar nos impostos. Agora, a Minaspetro, nós postos, quem são filiados, os 3 postos são filiados à Minaspetro, nós não podemos reclamar não. Realmente ela é uma parceira, ela tem brigado pelos postos, eu sei das limitações e dificuldades que ela tem, mas ela também fornece uma estrutura para a gente de treinamento, sabe? Ela vem no posto, quando ela chega no posto, ela faz uma fiscalização e olha o que precisa de adesivo, o que está faltando, sabe? As informações. Realmente ela nos ajuda muito e tem comigo que acho que todos os postos deviam ser filiados a Minaspetro e Minas Gerais, para aproveitar a estrutura e até mesmo para você ter uma retaguarda, porque cada dia surge uma norma nova e ela vai informando. Tanto que quando eu vim para a entrevista, um dos lugares que eu busco informação é através do site da Minaspetro. Agora, Geraldinho, o que os postos aí, principalmente os seus, né, já que você que está aqui hoje falando, o que os postos que você tem visto aí da cidade têm feito para atrair mais consumidores e até mesmo não refletir tanto o preço da alta dos combustíveis para o consumidor? A gente tem enfrentado realmente um desafio para ser cada vez mais atrativo. Mas eu vou falar por mim. Primeiro é o bom atendimento. A gente preza pelo bom atendimento, pela seriedade dos freitistas. A gente tem uns colaboradores lá diferentes, sabe? É uma turma boa, uma turma realmente que está ali para atender. E assim, a gente está sempre um de nós lá na pista. Sempre tem um do dono do posto lá. Se não está eu, se está o Rodrigo, meu irmão, está o Tcheli, certo? Está o Antônio, meu menino, está o Geraldo. Sempre tem um de nós lá na pista, o Atos, o Leandro. Sempre tem um de nós lá. Por quê? Porque eu acho que isso faz a diferença. O consumidor, quando ele vê que o próprio dono está lá, ele tem confiança. Segundo, qualidade dos produtos. Nós não abrimos mão disso. Tanto que nós não abrimos mão de bandeira até hoje. Nós temos mais de 40 anos que a gente mexe com o posto de combustível, nós não abrimos mão, nós temos uma bandeira. Porque eu não... Como se diz, do mesmo jeito que eu quero um produto de qualidade para o meu carro, que eu também quero que o meu cliente tenha. Então isso a gente não pode abrir mão. É por isso que eu falo que hoje, eu falo com meus próprios meninos, vai viajar, não para em posto se não tiver bandeira. Porque é assim, o mercado está assim. O mercado está assim, você tem que ter... Você já pensou, você parar num posto aí, enche o tanque do seu veículo, anda 15 km, seu carro está na estrada, e daí? Como é que você vai fazer? Então a gente precisa reforçar isso. Eu estou falando por mim, que eu mexo com o posto bandeirado, como se diz, eu tenho que mostrar o que eu tenho para oferecer.
E assim, o serviço que a gente tem, né? A gente tem troca de óleo, eu tenho uma ducha, eu tenho um calibrador, certo? Os postos nossos são em pontos estratégicos, em avenida. Então isso faz o diferencial. E a credibilidade que a gente tem no mercado. Acho que isso é o que a gente tem a oferecer para os clientes. Ok, Geraldinho, nosso programa está chegando ao fim. Quais são suas considerações finais? Henrique, primeiro eu gostaria de agradecer a você o convite mais uma vez, agradecer a TVI por abrir esse espaço para a gente estar falando um pouco sobre esse mercado que às vezes a população não entende. E agradecer também a cada um que está nos assistindo aqui através da TVI e dizer para vocês que é o seguinte: a gente busca cada dia mais a ter um produto de qualidade, atender a população da melhor maneira possível. Porque eu tenho comigo, sabe, que já é um preço alto dos combustíveis. E você ainda não tiver um produto de qualidade, o que vai fazer? E assim, a maioria da pessoa custa adquirir um caminhão, adquirir um veículo, precisa realmente fazer jus e ter um produto de qualidade. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. A gente se coloca aberto a você, Henrique, e até mesmo a população, se tiver tirar uma dúvida, mas eu vou dizer para vocês que a gente está numa esperança muito grande que esse mercado se normalize, que a gente retome há muitos anos atrás a estabilidade nos preços, porque eu acho que isso a população merece também, nós queremos isso, até mesmo para nós que somos proprietários. Ok, Geraldinho, obrigado pela sua presença aqui, obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para o e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Acesse o meu canal do YouTube, Henrique Silva. Se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E também nos siga aí no Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!